Tudo bem com você? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Hoje eu quero falar para você a respeito sobre ser protagonista. O que é ser protagonista, né? Então, é difícil, né, a gente pensar que ser protagonista de repente é você tomar a frente e liderar alguma coisa. Geralmente as pessoas pensam nisso, mas muitas vezes não é esse o sentido de ser protagonista no caso escolar, porque você é o protagonista sênior e o seu aluno é o protagonista, o seu estudante, ele é o protagonista júnior, né, juvenil. Então veja bem, são 40 alunos protagonistas juvenis numa sala com um protagonista sênior. O que isso significa? Significa que você vai ter aí alguma dificuldade em cena, né? Vamos fazer uma alusão aí com o teatro, né? O teatro lá no momento que as coisas estão acontecendo, você tem o protagonista. Olha que interessante, você tem o protagonista da peça, né, da história. Isso não significa protagonista da história. Pessoal, às vezes eu escrevo meio errado aqui ou falo alguma coisa assim, porque eu tô aqui na emoção de falar, tá bom? Eu não tenho roteiro, tá bom? Eu vou passando aqui para você meu conhecimento um pouco sem roteiro. Então, fique aí, tá bom? Despreocupado, que às vezes eu escrevo alguma coisinha, demora às vezes para escrever, enfim, tá bom? Tenha paciência comigo. Então, ó, protagonista da história. Nós temos isso. Nós temos também o seguinte, a história ela é dividida em várias cenas. É ou não é? Primeiro ela vai ser dividida em atos, né? E esses atos são divididos em cenas, tá bom? Aí o que acontece? Por que eu tô te passando isso? Aula de dramaturgia. Não. É o seguinte, cada ato pode ter o seu protagonista em específico. Então, pode ter o seu protagonista em específico. Então, cada cena também pode ter o seu protagonista. Então, veja bem, o protagonista, ele não é ali uma obrigação de um só. Então, dentro dentro daquilo que você está fazendo com a sua vida, com a sua carreira, com as suas aulas, então você é o protagonista da sua história. Você é o protagonista sênior. Dentro da história do estudante, ele é o protagonista juvenil, tá bom? Dentro da sala de aula, opa, vamos colocar até um pouco antes, vai. Dentro daquela atividade geral, dentro daquele projeto, enfim, dentro, deixa eu só marcar uma página aqui. Dentro daquele, dentro desse geral, a gente pode dizer o seguinte, que um determinado estudante ou um grupo de estudantes são aí os protagonistas naquele momento, tá bom? Mas mais do que isso, conforme cada aula vai acontecendo, conforme cada trabalho, cada projeto, cada atividade vai acontecendo, você tem aí um protagonismo diferenciado. Então, alguns alunos vão se projetar, enquanto outros não vão se projetar. Eles deixam de ser protagonistas porque não se projetaram? Não. Por quê? Porque eles são protagonistas na vida dele. Então, veja bem, se eles são protagonistas nas vidas deles, o que vai acontecer? Então, ele olha para si mesmo e ele fala assim: o que eu quero para minha vida? E aí ele olha a sua aula e às vezes aquele momento ser protagonista significa sentar e ouvir. Naquele momento ser protagonistas, no caso ali dos estudantes, né, ele vai usar o protagonismo para sentar, ver, absorver e fazer a atividade. Então, às vezes, o protagonismo não é se destacar, não é aparecer, não é estar diante das pessoas, não é liderar alguma coisa, tá bom? Às vezes, o ser protagonista é só estar lá. Dias atrás, numa palestra que houve, eu fiquei meio envergonhado. Falei, nossa,
Muitos professores, né, quando o professor ele se senta num teatro para ouvir uma palestra e um professor está fazendo a palestra dele, os professores agem como estudantes, não sendo protagonistas, não sendo naquele momento, né, alguns até faltando com respeito, né, o palestrante lá falando, eu estava na plateia, palestrante lá falando, as pessoas falando junto com o palestrante, falando alto, enfim, né, mostrando ali um total desrespeito. Mas por que eu estou comentando isso? Porque naquele momento não houve protagonismo sênior por parte dos professores. Às vezes a gente cobra aquilo que a gente não tem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falei num vídeo aí um tempinho. Cobrar, né? O estudante ele é cobrado de algo que ele não recebeu, né? Que ele não aprendeu, que não foi passado para ele. Enfim, então, no caso do teatro, acontece isso. No caso da escola também, né? Por quê? Porque eu tenho o protagonista ali da história, né? O cara que vai determinar para onde as coisas vão, e eu tenho o protagonista dos atos que acontecerão e tenho os protagonistas de cada cena também dentro da minha aula, tá bom? Mais do que isso, é o seguinte, o protagonista, eu falei, né, que ele tá ali, ele precisa saber o que ele vai fazer com aquela informação, né? Ele precisa, poxa vida, como eu vou exercer um protagonismo diante disso que está acontecendo agora? Então, diante de uma aula expositiva, o aluno, o estudante, ele vai pensar assim: se eu preciso ser protagonista, então eu vou ser protagonista agora, nesse momento, sentado, ouvindo, vendo, prestando atenção, porque eu vou colocar isso em prática depois. E aí, como é que isso vai acontecer? Ele vai ver você lá expondo, né? Mas para que ele consiga absorver isso e pôr no papel, ele precisa do projeto de vida dele. Lembra? O projeto de vida é o que vai nortear aquilo que ele está absorvendo para ser colocado em prática, né? Na onde? Na vida dele. Então só é protagonista da própria vida aquele que tem vida. E aquele que tem vida precisa projetar a sua vida, né? Ele não pode ser um barco à deriva, né? Então a primeira coisa que um protagonista tem que ter é, opa, falei para ter paciência comigo, né? Que às vezes eu escrevo e falo ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que o protagonista tem que ter é um olhar de para onde está indo, né? Ele não pode estar à deriva daquilo que ele está fazendo. Então ele precisa sim entender que a vida dele tem que ter uma direção, tá bom? Então, vida com direção. Essa é a primeira coisa. O que significa uma vida com direção? Decidir para onde está indo e começar a ir, né? Segunda coisa que ele precisa ter são objetivos. Então veja bem, se eu tenho uma direção para onde eu vou seguir, quais são os objetivos que eu tenho que alcançar para seguir isso? Então, os objetivos devem estar claros, né? Objetivos claros. Quando eu digo de objetivo claro, eu quero dizer o seguinte: nós temos objetivos, por exemplo, não pode ser assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Não, né? Mas eu posso ter uma ideia de onde eu quero chegar no futuro e ver quais são as etapas que eu preciso seguir para chegar lá, né? Então, qual é o objetivo deste ano para mim? Qual é o objetivo do ano que vem para mim? Qual que é o objetivo? Na verdade, quando a gente traça o objetivo, a gente faz ao contrário, né? Qual é o meu objetivo daqui 20 anos, daqui 18 anos, daqui 15 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos? Qual é o objetivo desse ano para mim? E aí eu vou fazendo esse passo a passo e vou atingindo. Né? E aí daqui 20 anos a possibilidade de eu estar onde eu gostaria de estar é muito maior. Então, definir os objetivos, eu vou precisar definir as metas. Gente, meta é algo que precisa ser obrigatoriamente, tá? Ela precisa ser mensurável. A minha meta, ela precisa ser
Espera aí que eu já vou. Ela precisa ser atingível. Ela precisa ser temporal, ou seja, eu preciso definir tempo para ela. Se ela não pode ser feita em um tempo, eu não dou conta de fazer. Então ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser temporal e ela precisa ser executável. Ou seja, se eu não conseguir executar, não adianta eu fazer tudo isso. Mas aí, por que eu coloquei o executável por último? Não foi só porque eu esqueci a palavra. Foi também porque a ordem que as coisas acontecem, né? Então eu vou definir uma meta para mim, né? Essa meta também, ela tem que ter significado, tá bom? Vou colocar aqui, ó, significado, tá? São as metas, né? Então, você percebeu o meu acróstico? Ficou bonitinho, né? Metas, tá bom? Então, olha só, ela tem que ser mensurável, executável, temporal, atingível e com um significado. Então, veja bem, o significado aqui eu poderia até dizer que ela precisa ser, numa linguagem mais utilizada hoje, relevante, talvez, tá bom? Então, significado relevante, tá bom? Porque algumas metas não têm a mínima relevância diante do seu objetivo, tá bom? Por exemplo, eu quero comprar uma geladeira e aí eu tenho a quantidade de crédito no meu cartão de crédito para parcelar essa geladeira. Perfeito. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e comprar a geladeira. Ganhar na Mega Sena é relevante diante disso? Não. Ajuda, ajuda, mas não é relevante, porque eu já tenho a possibilidade, eu já tenho a geladeira, é só ir lá, passar o cartão, pegar a geladeira e trazer. Então, assim, dentro dos seus objetivos, você tem que ter metas. Só que essas metas, elas precisam ser mensurável, ou seja, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que a minha meta seja esse ano emagrecer. Então eu vou emagrecer. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro medir, né? Então eu vou saber quanto eu tenho de altura, quanto eu tenho de peso, qual é o meu IMC. Depois disso eu vou tentar aí descobrir qual é o meu peso ideal e depois eu vou começar então a traçar as minhas metas dentro do objetivo emagrecer. Então, a primeira meta de repente é perder 10 quilos. Em quanto tempo? Então, olha só. Primeira coisa, né? Mensurável. Perder 10 quilos. Isso é atingível? É atingível. Várias pessoas perderam 10 quilos. Perfeito. Então, a perder 10 quilos é algo atingível. Dentro do meu IMC, ele é atingível, que às vezes eu estou até abaixo, eu precisaria engordar no caso, né? Então, mas se a meta é emagrecer, o meu IMC permite que eu emagreça, então 10 quilos, ok. É atingível. Ele é temporal, aí eu preciso saber por quê. Porque se eu colocar que eu quero perder 10 quilos em um dia, ele não é executável. Mas se eu colocar que eu quero perder 10 quilos em um mês, opa, já fica mais executável do que um dia. Se eu quiser perder 10 quilos em um ano, fica executável fácil. Mas o que acontece? Vamos colocar em um mês, né? Uma coisa assim bem apertada, né? É, o significado disso para mim dentro dos meus objetivos é importante? É importante. É importante que eu faça. É importante que eu dê tudo que eu puder para conseguir atingir a meta. Então, perfeito. Então, ela é mensurável, ela é atingível, ela é temporal e ela é executável. Eu vou fazer. Perfeito. Aí, chega lá no final desse período, que acontece? Eu descubro que eu não consegui emagrecer os 10 quilos. Então, me complica a vida, né? O que eu faço com isso? Eu vou lá e vou reorganizar, então. Né? E aí eu vou fazer uma reorganização disso, vou reestabelecer um novo tempo. Vou para o segundo mês. A minha meta será diferente do primeiro mês, então se no primeiro mês não deu certo, no meu segundo mês eu posso modificar, então já não quero mais, eu consegui atingir 8 quilos, então beleza. Então no próximo mês são 9.
Então eu vou diminuir um pouquinho acima do que eu consegui, mas um pouquinho abaixo do que eu pretendia. E aí, de repente, 9 quilos deu certo. Deu certo, eu já defino isso para todos os outros meses e falo, ó, 9 quilos eu consigo fazer. Aí, se você for consultar profissionais, você vai perceber o seguinte, que de início você perde muito rápido e depois ele dá uma travada, né? Então, esses 9 quilos depois, você vai começar a não conseguir perder, porque o corpo dá uma segurada. Então, quando você for fazendo isso, você vai vendo as suas metas, né? Você vai vendo aí como modificar e como chegar aí nos seus objetivos dessa forma, tá bom? Então, claro, né, que eu coloquei aqui um exemplão de metas, mas é só para você entender. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre metas, você vai entender melhor. Só sobre PDCA, você vai entender melhor. Enfim, precisa ter metas claras, né? Então, dentro dos meus objetivos, quais são as metas que vão me levar a eles? Dentro dessas metas, eu sou obrigado a definir tarefas. Essas tarefas podem ser definidas por mim ou não. Veja bem, se você definiu na sua aula as coisas que você vai fazer. Você ajuda o seu estudante a definir aquilo como ponto que ele precisa para alcançar as metas dele. Assistir a aula da parte dele vai estar aqui nas tarefas. Né? Então, assim, ele precisa assistir a aula, ele precisa participar, ele precisa prestar atenção. E uma vez que o seu projeto vale a pena gastar um pouco da vida dele nesse projeto que você está propondo, ele vai com certeza querer participar e ele vai sim atingir essas tarefas, tá bom? Espero que você não esteja entediado aí. O que mais que ele precisa fazer, então, o protagonista? Ele precisa também tomar decisões. E essas decisões é o seguinte, significa corrigir rotas, tá bom? Vou chamar aqui de PDCA, que seria aí a correção de rotas, né? O que é o PDCA? Aí não tem jeito, né? Esse vídeo vai ficar longo para chu. Enfim, ele precisa ter o plano, que é o que a gente está ensinando ele a fazer. Aí ele vai fazer o plano, né? Depois que ele fizer o plano, ele vai checar o plano, ver se aquilo que ele botou em prática deu certo, ele vai verificar, vai avaliar, tá bom? Então, eu acho que o mais importante é que é o fazer, por isso que eu deixei em letra maiúscula. E por último, ele vai corrigir, né, essa rota aí. Então ele vai checar e aí ele vai agir, tá bom? A gente vai chamar aqui, vou colocar direto em português, né? Ele vai agir, tá bom? PDCA. Checar, vamos colocar em português, né? Checar. O do é o fazer, a gente poderia chamar de F, né? De PFCA, né? Mas a gente vai colocar aqui em inglês, né? O fazer. Colocar em prática, tá bom? E o planejar. Então, só para você saber, esse aí é o PDCA, tá bom? Checar ou avaliar, né? Agir no sentido de organizar a rota e tudo mais. Então, esse PDCA é o seguinte, o que ele visa? A ideia ideal dele é o seguinte. A ideia é a seguinte. Primeiro, você coloca em prática e aí você avalia. Se você avaliou e alguma coisa deu errado ou não funcionou da forma como você queria, e você percebeu que aquilo não funciona geralmente toda vez que você faz, então você para de fazer. E aí, se você achou que ficou legal, funcionou, e aí você acha que aquilo é replicável, toda vez que você fizer vai dar certo, então você faz mais vezes aquilo, tá bom? É essa a ideia do PDCA, funciona em todas as empresas, né? O protagonista ele precisa ser capaz de fazer isso, de identificar o que está dando certo e o que está dando errado. É só no normal dele? Não. É na vida social, é na vida profissional e é na vida pessoal, tá bom? Então social, inclui aí a vida pessoal, tá bom? Depois eu tenho, eu vou colocar aqui afetiva, porque
algumas questões afetivas às vezes atrapalham a vida do estudante. Então ele precisa fazer escolhas, né? Então ele precisa ser capaz de tomar decisões. Lembra que a gente está falando? Então aqui a palavra certa aqui é decisões. E aí, então ele precisa saber social, afetiva, profissional, o que ele consegue profissionalmente tomando essa decisão ou aquela decisão, tá bom? Então é isso, tá bom? Decisões, e aí ele pode utilizar da técnica do PDCA. Decisão é um negócio complicado, porque toda decisão gera perda. Gera ganho? Não, gera perda. Qual é a melhor decisão que você vai tomar na vida? Aquela onde você perde menos, tá bom? Então, decisão é perda. Você gera... Isso eu falo desde 2007. Isso aí é antigo, tá? Decisão gera perda. A primeira vez que eu dei uma palestra eu falei isso. Decisão gera perda. Então, que mais? Só para... ele precisa capaz, né? Ele precisa ser capaz, que era a palavra que eu estava buscando. Então, ele precisa ser capaz de pôr limites em si mesmo e entender seus próprios limites. Então veja bem, ele precisa pôr limite em si mesmo e ao mesmo tempo entender os seus próprios limites. Então, eu dou aula de inglês, então eu estou lá dando aula de inglês, tá? E o aluno fala para mim assim, professor, eu não consigo entender isso, tá? Aí é o seguinte, primeira coisa, ele precisa pôr limite em si mesmo. Se ele está dizendo isso apenas para não fazer, então ele precisa pôr limite em si mesmo. Ele precisa falar assim, não, eu mesmo que eu não queira fazer, eu não vou me limitar por mim mesmo. Eu vou lá, vou olhar, vou tentar e vou fazer. Então, ele vai se limitar, né? Não vai ser mal criado com o professor, né? Não vai ter falta de educação. Por quê? Porque ele se limita. Ele fala assim, não, agora não é a hora, agora é a hora do estudo. Agora não é a hora, agora é a hora de outra coisa. Ao mesmo tempo, ele precisa ver os próprios limites. Vamos supor que ele realmente não consegue entender. Então, eu preciso entender o que é que está limitando a minha vida nesse sentido. E você, como protagonista sênior, também, né? O que é que você, como professor, tem aí de limites, que você mesmo já possui esses limites, né? Às vezes é alguma crença limitante, às vezes é uma situação que realmente naquele momento ali não tá facilitando, né? Enfim, e aí eu, por exemplo, tenho alguns limites aí que eu preciso vencer, né? E aí, dia a dia, a gente vai vencendo. E, ao mesmo tempo, tem um limite que eu preciso me impor. Às vezes alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo, que vontade de responder, mas eu vou lá e falo, não, é o momento, limita, né? E aí eu mesmo me limito. Então, esses 6 pontos são os pontos importantes que um protagonista precisa ter, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que não tenha sido muito longo. Depois eu vou fazer aí 2 vídeos separados, talvez juntos, talvez mais que 2 vídeos, falando sobre tarefas e sobre PDCA, tá bom? Por quê? Porque tarefas, as metas, os objetivos, né? As tarefas eu acho que é o mais difícil da gente montar. Porque uma vez que a gente monta ali as tarefas, a gente acha que vai cumprir, vai chegar e às vezes não chega. Então, o que eu faço com isso, né? E aí, sobre o PDCA, o que eu faço com isso? Nós temos aí a questão da forma como a API trabalha, que é importante eu colocar também, tá? Essas coisas aqui, ó, praticamente resumem a API. Tá bom? Por quê? Porque a API, ela quer dar o que para você, para o seu estudante? Ela vai querer dar uma competência. Lembra das 10 competências da BNCC? E aí, no caso das metas, o que são as metas? Né? São as habilidades que os alunos precisam atingir, eles precisam alcançar.
E a tarefa? O que é a tarefa? São as suas aulas. Então, olha como é importante a atuação do professor junto com o estudante. Né? Por quê? Porque as suas aulas elas vão gerar as habilidades necessárias para o aluno, aula após aula, ele vai atingindo habilidade após habilidade, até que ele alcance a competência desejada. Quando ele sair lá no final do processo, lá no terceiro do ensino médio, ele vai sair ali com as 10 competências formadas. Tá bom? Então é muito importante que você trabalhe aula a aula, que você trabalhe as habilidades sem desespero, sem desespero. Vai com calma, devagarzinho. Existe uma coisa chamada melhoria contínua que você vai passar ano a ano e ano a ano você vai ter que melhorar. Tá bom? O Piaf tá aí para isso, né? Então tá bom. Olha, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você chegou até o final, para você demonstrar que chegou até o final, para eu saber que você veio, escreve aí metas no comentário e eu vou saber que você chegou até aqui, tá bom? Muito obrigado aí por me acompanhar. Até a próxima e que Deus abençoe o seu dia. Até mais.